Todos os passageiros morreram. O avião caiu em um complexo residencial. Naquele dia, um pesadelo se viveu nos céus de Vinhedo. Mas como isso aconteceu? O ATR-72E500 que decolou de Cascavel deveria pousar em São Paulo, mas por que mudou de rumo? A comunicação foi cortada. Houve alguma reação dos pilotos? Problema de combustível ou uma razão mais misteriosa? Testemunhas dizem que o avião caiu em chamas. Esta máquina, que pairava no céu por um instante e um segundo depois colidiu entre as casas, não era apenas metal, ela escondia o destino de 62 pessoas. Após o acidente, restaram estruturas carbonizadas e perguntas sem resposta. Isso não é apenas um acidente de aviação, é um mistério. 58 passageiros e 4 tripulantes. Ninguém sobreviveu. Um ponto de virada na história da aviação brasileira. Para explorarmos juntos essas histórias dramáticas e incomuns, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e deixe seus comentários. Cada momento carrega uma nova pista. Em 9 de agosto de 2024, os céus do Brasil testemunharam uma tragédia que jamais será esquecida, que deixará uma profunda cicatriz em nossos corações, que ficará gravada em nossa memória coletiva e será transmitida de geração em geração. Essa história também o afetará profundamente, pois mais uma vez, da maneira mais dolorosa, ela revela quão alto pode ser o preço da negligência humana. Esta não é apenas uma história de acidente de aviação, mas também uma dolorosa lição, um quadro de vergonha, de como a confiança pode ser abalada, como as responsabilidades podem ser ignoradas e como vidas inocentes foram extintas diante dos olhos, devido a um simples problema de formação de gelo e falha no sistema de deshielo. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo, porque devemos unir nossas vozes e gritar para que tais eventos nunca sejam esquecidos, para que a justiça seja feita e para que os culpados prestem contas. O valor de cada vida exige que não desistamos dessa busca por justiça e que continuemos nossa luta até o fim. O voo Voipaz 2283, partindo da ensolarada cidade de Cascavel, Brasil, e com destino ao movimentado Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, começou como mais um daqueles voos rotineiros de sexta-feira à tarde. Na atmosfera agitada do aeroporto, os passageiros se despediam, alguns apressadamente faziam ligações, outros ansiosamente davam passos em direção a novos começos. Crianças corriam para o portão de embarque, rindo, enquanto as famílias as seguiam com carinho, aproveitando cada momento. O embarque prosseguia em um ambiente descontraído, como de costume, as malas eram arrumadas ordenadamente, e os passageiros que chegavam no último minuto ocupavam seus lugares ofegantes. No rosto de todos, uma expressão comum que uma viagem rotineira traz. Este avião de passageiros, um ATR-72E500, era uma máquina leal, conhecida em círculos da aviação por sua confiabilidade, tendo completado milhares de voos sem problemas, e pensava-se que transportava milhares de vidas com segurança todos os dias. Quem poderia saber que, naquele dia, o destino dessa experiente ave de metal seria escrito com uma dor indescritível, com o último suspiro de 62 vidas? Quem poderia saber que este seria o último voo desta aeronave, a última jornada de pessoas inocentes? Havia um total de 62 vidas inestimáveis a bordo, incluindo 58 valiosos passageiros e 4 corajosos membros da tripulação. Cada um, com sua história única, esperanças e expectativas, embarcou neste avião. Alguns mal podiam esperar para abraçar suas famílias que os esperavam, talvez planejando surpreender seus cônjuges, levar o brinquedo favorito para seus filhos, ou sonhando em rever seus pais idosos, sem saber que os abraçariam pela última vez. Alguns estavam cheios de esperança para uma importante entrevista de emprego que abriria uma nova página em suas carreiras, aproximando-os de uma promoção dos sonhos ou talvez de uma nova oportunidade de trabalho, esperando celebrar seus futuros sucessos. Outros, por sua vez, viajavam com entusiasmo em direção a um novo começo, ao desconhecido, talvez iniciando uma nova vida em uma nova cidade, encontrando entes queridos e criando novas memórias, vivenciando o ponto de virada de suas vidas, mas essa virada os levava a um fim inesperado. Cada passageiro era uma mãe, um pai, um filho, um cônjuge, um amigo. Eles não eram apenas números, mas o futuro do Brasil, suas esperanças e suas vidas preciosas que nunca mais voltariam, que deixariam para trás um vazio indescritível e uma dor irreparável.
Seus nomes ficarão gravados para sempre na memória deste país, causando uma pontada no coração a cada menção, e serão um símbolo eterno de nossa busca por justiça. Na cabine, estava um experiente capitão Danilo Santos Romano, em quem a aviação brasileira confiava, e ao seu lado, o primeiro oficial Humberto Alencar e Silva, conhecido por sua habilidade. Ambos haviam passado inúmeras horas em voos como este, completaram milhares de voos sem problemas e mantiveram a calma mesmo nas situações mais difíceis. Eles realizaram suas verificações pré-voo cuidadosamente, seguiram cada procedimento com rigor, verificaram uma última vez para ter certeza de que tudo estava em ordem, sem ignorar o menor detalhe, porque sabiam que na aviação a margem de erro era zero. Na cabine, havia duas comissárias de bordo sorridentes, sempre prontas para o conforto e a segurança dos passageiros. Eram as heroínas invisíveis que garantiam a atmosfera tranquila do voo, transmitindo confiança aos passageiros com cada sorriso, adicionando alegria com suas ofertas, respondendo pacientemente às perguntas e tentando aliviar até mesmo a menor preocupação. No entanto, entre os passageiros deste avião não havia apenas cidadãos comuns. Este voo trágico também transportava algumas das mentes mais brilhantes e valiosas do país. Oncologistas renomados do Brasil, médicos que eram a esperança na luta contra o câncer, profissionais de saúde que salvaram inúmeras vidas, aqueles que iluminavam suas famílias e comunidades, cientistas trabalhando em novos métodos de tratamento, professores que desafiavam os limites da ciência, acadêmicos que ensinavam em universidades por todo o país, e duas crianças inocentes que irradiavam luz com sua alegria também estavam entre esses passageiros. A perda de cada um deles criou um grande vazio não apenas para suas famílias, mas para todo o Brasil. Cada cientista perdido, cada médico, cada criança inocente era uma parte roubada do futuro deste país, uma perda irreparável, uma dor que nunca mais poderia ser compensada. Essas vidas perdidas nunca serão esquecidas, suas memórias viverão para sempre, seus nomes ficarão gravados em nossos corações, nos darão força para buscar justiça e serão a voz de nossa consciência. Havia outro detalhe interessante, até mesmo incompreensível, como se o destino lhes oferecesse uma última chance. Exatamente 10 passageiros, por incrível sorte, talvez como uma manifestação de um milagre, perderam esse voo porque estavam esperando no portão de embarque errado. Atrasos de última hora, decisões instantâneas, destinos que mudavam por um minuto. Seria uma ironia do destino, ou um aviso silencioso vindo do céu, quem sabe? Eles eram a minoria sortuda que sobreviveu a esta tragédia indescritível, recebendo uma segunda chance. Eles carregariam o peso moral de sobreviver, pensando constantemente porque eu poderia ter sido outra pessoa no meu lugar, lutando com essas perguntas por toda a vida. Mas para as outras 62 vidas, o destino tinha um plano cruel. Este seria o último voo delas, uma jornada sem volta, uma viagem para a eternidade. O voo, como de costume, havia começado sem problemas. O ATR-72E500 progredia a uma altitude de 17.000 pés, pairando entre as nuvens. O zumbido dos motores, o leve ruído que preenchia a cabine, os sussurros dos passageiros, os sons ocasionais de crianças, o choro de um bebê, tudo estava como deveria, um dia de voo comum. O sol filtrava-se entre as nuvens, entrando pelas janelas do avião e iluminando a cabine, como um último raio de luz. Abaixo, o complexo residencial Capela, na cidade de Vinhedo, se estendia pacificamente naquela tarde, sem saber de nada. Casas, jardins, parques, ruas onde as crianças brincavam, a agitação da vida cotidiana. Todos estavam ocupados com suas próprias atividades, ninguém era o mensageiro do desastre que viria de cima. Quem poderia saber que aqueles momentos de paz eram o início silencioso de um grande desastre, de uma morte que despedaçaria os corações de milhões? Foi naquele exato momento que tudo mudou para sempre, tudo virou de cabeça para baixo em um instante, como em uma cena de filme. De repente, o avião começou a perder sustentação. Isso não era uma simples turbulência, era o primeiro sinal de que a aeronave estava perdendo totalmente o controle, o início de um pesadelo, o primeiro passo da dança da morte. Era como se uma mão invisível e cruel tivesse segurado as asas do enorme avião, puxando implacavelmente para baixo. Uma leve sacudida foi sentida na cabine, seguida por um balanço mais violento. Objetos se deslocaram, os compartimentos superiores se abriram,
O pânico começou a se espalhar gradualmente pela cabine. Os sorrisos nos rostos das pessoas congelaram. No cockpit, alarmes que nunca haviam soado tão alto começaram a tocar, como uma sinfonia da morte. Luzes vermelhas piscavam, avisos de voz automáticos repetiam incessantemente: perda de sustentação. Perda de sustentação. Excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Puxe. Puxe. Emergência. Emergência. O capitão Romano e o primeiro oficial Alencar e Silva, com anos de experiência e treinamento, tentaram manter a calma e controlar a situação com todo o seu profissionalismo. Apertaram todos os botões, tentaram todas as manobras, pediram ajuda desesperadamente pelo rádio, com uma última esperança, gritaram Mayday. Mayday. Perdemos o controle. É claro que queriam salvar suas vidas, mas acima de tudo, queriam muito mais salvar as 62 vidas dos passageiros. Essa era a sua responsabilidade moral. Eles haviam perdido todos os controles, todo o suporte mecânico. O avião não os obedecia, parecia se mover por conta própria, realizando uma dança mortal no céu. Mas foi em vão. O avião, apesar de todos os esforços e esperanças dos pilotos, começou a balançar descontroladamente, caindo com uma aceleração crescente. Era como se o céu tivesse rejeitado essa aeronave azarada. Os laços invisíveis que a mantinham no ar se romperam, e agora ela caía implacavelmente, imparavelmente, como um pedaço de metal em direção ao chão. Mas qual foi a terrível verdade por trás dessa catástrofe? O que causou a perda dessas vidas? Quem ou quais foram os responsáveis? Quem pagaria o preço dessa negligência? Quem carregaria o peso dessas vidas em sua consciência para sempre? Os relatórios preliminares da extensa investigação realizada pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, apontavam para uma verdade arrepiante e inaceitável: formação de gelo. O sistema de deshielo do avião estava com defeito. A umidade no céu, acumulando-se nas asas e na fuselagem do avião, havia formado uma camada de gelo invisível, mas mortal. Essa formação de gelo havia comprometido completamente a estrutura aerodinâmica do avião, destruindo cruelmente a sustentação que o mantinha no ar. Isso não era um simples defeito técnico, mas o resultado fatal de falhas na manutenção, irresponsabilidade, negligência e a insuficiência do valor dado à vida humana. Isso foi um assassinato, não uma falha técnica, mas uma cadeia de negligências. Os responsáveis por essa situação deveriam ser julgados, receber a pena mais severa. A espada da justiça deveria alcançá-los. O povo esperava por isso. O avião havia entrado em uma situação perigosa conhecida na aviação como flat spin, um pesadelo para os pilotos. Girava em um círculo plano, caindo descontroladamente, como uma folha flutuando ao vento do outono. Era uma situação em que os pilotos perdiam completamente o controle, com retorno quase impossível. Aqueles momentos de desespero no cockpit, as últimas palavras dos pilotos, seus últimos suspiros, foram selados para sempre nas gravações da caixa preta, despedaçando corações e derramando lágrimas a cada escuta, transformando-se em um soluço profundo. Era como se o tempo tivesse parado. A cabine, que um momento antes ecoava risadas e alegria, agora estava envolta em um silêncio mortal, dominada apenas pelo pânico e pelo medo, com gritos estridentes, gritos de dor que arranhavam os ouvidos. Todos, com o terror daquele momento, confrontavam o sopro frio da morte. O espanto nos rostos dos passageiros rapidamente se transformou em medo, e depois em aceitação. A inocência das crianças misturou-se com o desespero dos adultos. Todos se abraçaram, buscando um último consolo. Lágrimas se misturaram a orações silenciosas. Alguns pediam ajuda a Deus, outros apenas sussurravam desesperadamente os nomes de seus entes queridos, tentando imaginá-los uma última vez, suas vidas passando diante de seus olhos como um filme. Alguns abraçavam fotos de seus entes queridos, outros apenas fechavam os olhos e se entregavam ao destino, pensando nos rostos de seus entes queridos em seus últimos momentos, com olhos que nunca mais se abririam. Eram os seus últimos momentos na Terra. O que você acha que as pessoas que viveram aquele momento sentiriam? O que passaria em suas mentes em seus últimos suspiros? Eles pensaram em seus entes queridos ou fizeram uma última oração? Testemunhar esse desespero, esse medo, não é algo que alguém possa suportar. Um horror inimaginável, uma tragédia que despedaça a alma humana. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Deixe uma palavra em memória daqueles que viveram esse desespero,
para mostrar que nunca os esqueceremos. Em memória deles, que essa tragédia seja uma lição, para que nunca mais aconteça. E então chegou aquele momento arrepiante, que parou o tempo, que ceifou vidas. O avião, sem conseguir emitir nenhum sinal de emergência desde o momento da queda, sem fazer o último contato com a torre de controle, aproximava-se rapidamente do complexo residencial Capela, como um míssil, como uma rocha lançada do céu. Moradores de Vinhedo dizem que nunca esquecerão aquele momento em suas vidas. Um ruído colossal, ensurdecedor e arrepiante vindo do céu, seguido por um tremor na terra, como se o fim do mundo tivesse chegado, tudo desabando. Por um momento, tudo parou, havia apenas aquele som terrível, e então o silêncio. Os últimos segundos que obscureceram os olhos. Talvez um sussurro de oração, talvez um arrependimento, talvez uma última palavra de amor, um último aceno. Ninguém sabe o que se passou no coração daquelas 62 almas naquele momento. A única coisa que sabemos é que eles silenciaram naquele instante. Suas vidas terminaram abruptamente e cruelmente. Todos os seus sonhos foram destruídos. O avião colidiu impiedosamente com a área residencial. Sons de metal se retorcendo, vidros quebrando e, em seguida, uma explosão terrível e devastadora. Tudo aconteceu em um instante, em um piscar de olhos. Restaram apenas fumaça, escombros, uma área devastada e uma dor indescritível. Um momento em que a vida parou de repente, as esperanças se extinguiram, os sonhos se despedaçaram, e uma tristeza infinita para aqueles que ficaram. Este foi um dos eventos mais trágicos, lamentáveis e inaceitáveis da história da aviação brasileira nos últimos anos. Uma mancha negra que jamais será esquecida, escrita com sangue nas páginas da história. Capitão Danilo Santos Romano, primeiro oficial Humberto Alencar e Silva e duas heroínas comissárias de bordo. Oncologistas, professores de todo o país, duas crianças inocentes, a esperança do futuro. Todos compartilharam o mesmo destino cruel, todos foram vítimas dessa negligência, dessa irresponsabilidade. Este acidente deixou para trás um luto indescritível, uma dor infinita e raiva. Os moradores de Vinhedo, talvez por um milagre, ou talvez por uma graça divina, sobreviveram ao acidente sem um único arranhão. Apesar de o avião ter caído no meio da área residencial, nenhum morador foi ferido. Este foi o único consolo em meio à tragédia, mas não foi suficiente para aliviar a dor das vidas perdidas, nem para preencher o vazio deixado por elas. Ninguém gostaria de estar no lugar deles. Viver esse horror seria insuportável, indescritível, um pesadelo. O presidente Lula, após esta grande tragédia, declarou 3 dias de luto nacional em todo o país para simbolizar a profunda dor que a nação sentia. Até mesmo o mais alto escalão do governo se curvou diante dessa dor. Todo o país estava de luto. Este luto não afetou apenas o povo brasileiro, mas também o mundo inteiro, formando um nó nos corações de milhões. A magnitude da dor era sentida em cada coração, em cada lar, em cada canto, em cada rua, impregnada no ar, refletida nos rostos das pessoas. Então, por que este acidente aconteceu? Quais foram as verdades por trás dessa catástrofe? Quem foi o responsável? Quem pagaria o preço dessa negligência? Quem carregaria o peso dessas vidas em sua consciência para sempre, nas garras da justiça? O CENIPA iniciou uma investigação abrangente para desvendar todos os detalhes do incidente, expor cada negligência e levar os culpados à justiça. A busca por justiça era tão forte quanto a dor, não uma busca por vingança, mas uma busca por aprender uma lição. Especialistas em segurança da aviação da França e do Canadá vieram ao Brasil para analisar as gravações da caixa preta em detalhes minuciosos. O registrador de dados de voo e o gravador de voz da cabine eram a única esperança para resolver o mistério do acidente, identificar os responsáveis e fazer justiça. Cada segundo, cada gravação de áudio, era crucial para a verdade vir à tona, eram sussurros do passado. As primeiras descobertas apontavam a formação de gelo e a falha do sistema de deshielo como a causa fundamental e evitável do acidente. Isso não foi uma simples coincidência, mas o resultado direto de falta de manutenção, irresponsabilidade, negligência e insuficiência do valor dado à vida humana. Isso foi um assassinato, não um defeito técnico, mas uma cadeia de negligências, um erro cometido intencionalmente. As gravações da caixa preta revelaram os esforços desesperados dos pilotos nos últimos momentos, os últimos gritos dos alarmes de aviso e, finalmente, o silêncio terrível e de partir o coração.
Cada gravação era o grito silencioso das vidas perdidas, um clamor para que algo assim nunca mais acontecesse, um grito de socorro, um aviso para as gerações futuras, um legado deixado. Esta nação jamais esquecerá que os culpados neste acidente, aqueles que causaram essa negligência, aqueles que ignoraram vidas, devem e precisam receber a punição mais severa, e o povo brasileiro não desistirá de lutar até que a justiça seja feita. O sangue deles não ficará impune, a conta será cobrada, e o povo brasileiro não abandonará este caso, não permitirá que seja esquecido. Este foi o primeiro acidente fatal na história da Voipaz Linhas Aéreas. No entanto, este não foi apenas um infortúnio sofrido por uma companhia aérea, mas também entrou para a história como o incidente de aviação mais grave ocorrido no Brasil desde 2007, sendo gravado na memória e escrito em livros didáticos. Este acidente nos ensinou lições dolorosas, e essas lições foram escritas com sangue, o que até mesmo a menor negligência na aviação pode causar, como pode se transformar em uma catástrofe colossal, como pode ceifar dezenas de vidas em um instante, cruelmente. Quão frágil é a vida humana, quão valiosa ela é, que nunca pode ser colocada em segundo plano, sacrificada por interesses materiais, ou oferecida à ganância por lucro. E que a segurança da aviação é mais importante do que tudo, um assunto que não pode ser negociado, comprometido, manipulado ou ignorado. A tragédia do voo 2283 deixou uma marca profunda e indelével no Brasil e em todo o mundo. A memória das 62 vidas perdidas, seus sorrisos, seus sonhos, suas esperanças, jamais serão esquecidas. Eles não eram apenas nomes, não eram apenas números, eles eram mães, pais, filhos, cônjuges, amigos, vizinhos, cidadãos valiosos, o futuro do país. Eles eram pessoas preciosas desta nação, cada um mundo separado, uma história separada, um futuro separado. Este acidente levou a mudanças radicais e obrigatórias nos protocolos de segurança da aviação. As regras foram ainda mais rigorosas, as inspeções aumentaram. Mas nenhuma mudança pode trazer de volta as vidas perdidas, aliviar essa dor ou preencher o vazio nos corações daqueles que ficaram. Este evento demonstra cruelmente como o menor detalhe, a menor negligência, pode levar a uma calamidade maciça e devastadora na aviação e na vida. Cada erro é uma lição, cada lição é um grito, que nunca mais aconteça. Que essas vidas não sejam em vão. Que a justiça seja feita. Os responsáveis por essa tragédia, aqueles que causaram essa negligência, aqueles que ignoraram a vida humana, devem e precisam receber a punição que merecem. A justiça deve ser feita para a paz das vidas perdidas e para o consolo daqueles que ficaram. Esse deve ser o último desejo deles. A memória deles sempre nos sussurrará: a vida humana é inestimável, sagrada e nunca pode ser ignorada, nunca vista como uma fonte de lucro, nunca subestimada, nunca esquecida, e a injustiça nunca será tolerada. Que outras medidas você acha que deveriam ser tomadas para evitar a repetição de tais catástrofes? Deveriam ser aumentadas as inspeções técnicas, fortalecida a formação do pessoal, ou as regulamentações legais deveriam ser mais dissuasoras, a cooperação internacional deveria ser garantida, ou deveriam ser realizadas campanhas de sensibilização. O que este evento o fez pensar sobre a segurança da aviação? Como fez sentir sobre o valor da vida humana? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Deixe uma frase em memória das vidas perdidas, que suas almas descansem em paz, que suas memórias vivam para sempre, e que nunca abandonemos a busca por justiça, que nossa voz seja ouvida. Se essa história também o afetou profundamente, por favor, não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Ative o sino de notificações para ser informado sobre nossas novas histórias instigantes e esclarecedoras. Lembre-se, o verdadeiro poder está em se apegar firmemente aos seus valores mesmo nos momentos mais difíceis e nunca abandonar a busca por justiça, porque toda vida tem valor e toda negligência deve ter um preço.